E eu quero tirar a partir aqui de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34, alguns desafios, algumas lições do como podemos lidar com a ansiedade. Essa ansiedade que é pecaminosa, porque demonstra um coração que não consegue lidar com as aflições presentes, mas quer ter o controle de toda a vida no futuro. Um coração que, por causa disso, demonstra sua incredulidade com Deus por causa da sua autossuficiência. Olha o versículo 25, o 26 e o verso 34. Quero lê-los com vocês. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu percebo que a ansiedade ela é tanto causa quanto expressão de uma visão limitada que temos da vida. O que eu quero dizer por visão limitada da vida? Nós não conseguimos enxergar a completude das nossas vidas. Nós mal conseguimos enxergar o depois de amanhã, o daqui 2 horas, e nós queremos ter controle de toda ela. Não só isso, nós temos dificuldade em entender que a vida ela é multifacetada. Aqui há a preocupação com o comer, com o beber, com o se vestir. Talvez a minha ou a sua preocupação seja com a saúde, seja com a educação, seja com o trabalho, a aposentadoria, a construção da casa própria. E nós, então, temos a séria tendência de quase que extenuantemente gastarmos todas as nossas energias com aquele algo, porque nós julgamos aquele algo ser a nossa vida. Né? São as pessoas que dão a vida pelo trabalho, que dão a vida para passarem numa faculdade. E eu estou falando porque eu lido com juventude constantemente, lido com famílias que estão com filhos ali no período pré-universitário, que suspendem a vida por 1 ano, 2 ou 3, dependendo da faculdade que quer passar, e aquele garoto, aquela menina, são submetidos a 8, 10, 12 horas de estudo por dia, 5 a 7 dias por semana, porque estão obcecadamente querendo passar no vestibular. Fico imaginando se aquele garoto, aquela menina, essa família tem estrutura para suportar uma pressão desse tipo. Fazem daquela prova a sua vida. Fazem de uma posição de destaque na empresa a sua vida. Fazem a casa própria, uma viagem dos sonhos, a aposentadoria, um carro, o corpo, a estética, a vaidade, a sua vida. E Jesus está falando, a vida é muito mais do que isso. Vocês valem muito mais do que os pássaros. Vocês valem muito mais do que as plantas. Ou seja, nós precisamos ter uma visão bíblica da vida, de tal forma que nós a enxerguemos como Deus a vê. O trabalho é importante, mas ele não é a vida toda. O cuidado do corpo é importante, mas o corpo e o cuidado dele é uma faceta do restante da vida, né? Olha o verso 27 ao 29. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como com qualquer deles. Já percebeu que quando estamos ansiosos, nós ficamos nos debatendo agitadamente, querendo fazer coisas, produzir coisas. Por quê? Porque nós acreditamos que pelo nosso movimento, a nossa dedicação, nós chegaremos a resultados oportunos. Essa palavra ansiedade aparece lá na fala de Jesus
para Marta e Maria, quando ele diz: Marta, Marta, por que é que você está tão inquieta? Por que é que você está tão afoita, querendo fazer muitas e muitas e muitas coisas, quando apenas uma é necessária? É basicamente isso que Jesus está dizendo, né? Quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Um côvado era basicamente uma unidade de medida, tá bom? Que poderia significar algo em torno de uns 30 centímetros, mas em muitas Bíblias traduzidos como 1 hora do relógio. A ideia básica aqui é: quem por mais ansioso consegue estender a sua vida meia hora? Ou aumentar a sua passada em 30 centímetros? Como se o resultado da vida fosse simplesmente fruto dos nossos próprios esforços. Eu vejo que então a ansiedade é um desejo de controle da vida segundo as próprias vontades. Irmãos, todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos e planos. O problema é quando esses sonhos, desejos e planos nos dominam de tal forma a consumirem nosso tempo, consumirem nossos esforços, motivação, energia, recursos, porque nós julgamos que se fizermos tudo isso, então alcançaremos aquilo. Queremos levar a vida do nosso jeito. Muitas das ansiedades pelas quais nós passamos são expressões de uma vida autossuficiente, de uma vida que acredita que o resultado dela é fruto dos próprios esforços. A gente trabalha para dar certo, né? A gente se dedica para ter um bom resultado. Mas num mundo mau, num mundo contra Deus, na realidade de uma vida espiritual, existem muito mais fatores e variáveis do que simplesmente nossa dedicação para que algo dê certo. Muitas ansiedades são fruto do desejo que temos de controlar a vida do nosso jeito. Por isso que então, Jesus vai dizer, né, mencionando aí os lírios do campo, eles não trabalham e eles não fiam, mas Deus cuida deles. Eu acho interessante o Salmo 127, que é um salmo escrito por Salomão, em que ele vai dizer que de nada adianta levantar cedo, trabalhar duramente durante o dia, achando que vai receber o salário só porque trabalhou muito duro, porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Isso não Salomão não está dizendo: vamos ficar em casa assistindo Netflix, no fim do mês Deus vai dar o nosso sustento. Não é isso que Salomão está dizendo. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos dedicar, nós temos que ser extremamente zelosos e dedicados em absolutamente tudo que fazemos, mas também na certeza de que o resultado disso é graça de Deus e não simplesmente fruto dos nossos esforços. Sabe por quê? Porque existem muitas coisas na vida em que não são simples resultado das nossas atividades. Eventualmente podemos fazer tudo certo e não alcançarmos o resultado que queríamos, porque não é necessariamente o que a graça de Deus quer nos conceder. Caso contrário, nunca ficaríamos doentes. Caso contrário, seríamos eternos. Nunca morreríamos, porque ninguém deseja morrer, ninguém deseja que seus familiares morram. Existem muitas circunstâncias e variáveis que nos transcendem. E aqui surge justamente a ansiedade, quando tentamos controlar a vida do nosso jeito, nos esquecendo que existe um Deus que trabalha a favor daqueles que o amam, e que talvez não seja necessariamente o que nós gostaríamos ou o que nós faríamos.